Olá, tudo bem? Que prazer, que alegria ter você aqui conosco na Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta. Para nós é sempre motivo de estarmos felizes, gratos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele tem feito aqui conosco. Nós estamos neste momento também cultuando e adorando a Deus presencialmente no nosso templo, aqui na Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta, na cidade de Cachoeira Alta, na rua Paranaíba, esquina com a rua São Paulo. A partir das 9 horas da manhã, todos os domingos nós louvamos, adoramos e aprendemos mais da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas e 30 minutos nós também nos reunimos nos domingos para o nosso culto de louvor e de adoração. Se você que acompanha esta mensagem através da internet deseja participar, louvar e adorar conosco, sinta-se à vontade, para nós é sempre um privilégio. Que Deus possa cuidar da sua família e cuidar de você. Vamos orar, meu querido? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom, ó Deus, um Deus que tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus, vamos adorar o nosso Deus agora, aqui na internet, junto com você. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado
ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos-te, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom, eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã de domingo, manhã gostosa aqui na cidade de Cachoeira Alta, acerca daquilo que Deus tem falado ao nosso coração através da sua palavra. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, caso você a tenha aí, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do versos 12 até o verso 31. Eu vou ler com você, a partir deste momento, esses versículos. Livro de Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o verso 31, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixas de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas também um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se em um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente. Hoje, nós gostaríamos de falar sobre o assunto cuidem uns dos outros. Nós estamos nas manhãs de domingo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta, falando acerca daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, falando de uma série de mensagens. A série de mensagens tem o nome de Uns aos Outros, que trata dos imperativos de mutualidade ou das ordenanças de mutualidade contidas na Bíblia Sagrada, mais precisamente no Novo Testamento. E assim nós vamos aprender as ordenanças de Deus para a nossa vida, no lidar com a nossa sociedade, no lidar com a nossa igreja, no lidar com os nossos membros, nos lidarmos uns com os outros. Por isso, meu querido, nós conversamos acerca dessas palavras. Por isso, meu querido, nós somos instruídos pela Bíblia Sagrada acerca daquilo que ela tem para falar ao nosso coração. E neste momento, eu te convido, após a leitura da palavra e desta breve explanação do nosso estudo, a nós nos unirmos em oração ao nosso Deus e assim rogar a Ele que fale ao nosso coração nesta manhã. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Para nós é um privilégio tê-las nas mãos, para nós é um privilégio, ó Deus, poder estudar ela, para nós é um privilégio maior ainda, ó Deus, conter nela as palavras de vida eterna. Obrigado, Pai, pela Bíblia Sagrada. Obrigado, Deus, porque o Senhor permite que nós nos unimos aqui em oração e em louvor ao Teu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Pense por alguns momentos, meu querido, nas pessoas que compõem talvez a igreja que você vai, seja ela qual for, seja a nossa igreja aqui, e sem escrever nada, sem pegar na caneta, responda as seguintes perguntas na sua memória e no seu coração. Qual a pessoa humana mais importante da igreja? Da sua igreja, da igreja que você frequenta. Qual o ser humano mais importante aí? Uma outra pergunta. A igreja tem algum membro que, segundo você, apesar de não merecer a exclusão, atrapalha pela presença dele na igreja e deixaria todos mais à vontade se de repente ele mudasse de igreja, se ele fosse embora? Talvez não haveria
tantas confusões? Talvez ele melhoraria o ambiente? Uma outra pergunta. Você que está respondendo aí no seu coração. Você crê que a sua presença e a sua participação são importantes para a igreja? Como você se vê inserido dentro da igreja em que você frequenta? Seja a nossa igreja aqui, seja qualquer igreja que você esteja frequentando. Você se sente, você crê que a sua presença e participação são importantes para a igreja? 4. Parece que o serviço que você faz deixa de ser reconhecido pela maioria dos membros? Como você serve na sua igreja? Em todos os departamentos, ministérios, seja onde for. Ele deixa de ser reconhecido ou importante pela igreja, pela maioria dos membros? Ele é reconhecido? 5. Se algum membro que seja marginalizado pelos demais irmãos da igreja que você frequenta, por não serem talentoso ou inteligente, você sabe de alguém que é tratado de forma diferente pelos membros da sua igreja? 6. Existe na igreja que você frequenta algum grupo ou pessoa que atrai toda a atenção ou autoridade para ele, para si próprio? Tendo respondido a essas questões, é importante nós percebermos se é possível afirmar que todos na nossa igreja têm igual cuidado pelos bem-estar uns dos outros, bem como interesse pelos ministérios da igreja. Ou se a igreja é semelhante a muitas outras, você terá que responder com pesar. Se a gente fazer um levantamento da igreja. Mas Paulo, na carta que ele escreve em 1 Coríntios, ele nos ensina muito acerca desse tratamento. E ele nos fala disso e ele observa que lá na igreja primitiva, ele nos dá alguns mandamentos acerca de como nós devemos tratar uns aos outros. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versos 24 ao verso 25, Paulo escreve as seguintes palavras: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que tinha menos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo está aqui nos dando um mandamento. Ele primeiro explica o porquê. Diz, mas os membros nobres não têm necessidade disso, descrevendo o que ocorre nos versículos anteriores. E ele pontua. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que tinham, àquilo que menos tinha. Por que Deus fez isso? Para que não haja divisão no corpo. E ele continua, não havendo divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, ou seja, cuidem uns dos outros. É importante reconhecer que isso é um mandamento, é uma ordem bíblica. Cuidar um dos outros é uma ordem bíblica. É olhar um para os outros e ver quais são as necessidades. Outra coisa que nós colocamos no nosso coração, esta ordem não é opcional. Não é uma opção em que eu no meu coração assim desejo, assim deixo de desejar, então eu tomo aquela decisão. Não. A Bíblia ela é categórica. Cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Mas qual é o contexto desse mandamento? Bom, meu querido, havia na igreja de Corinto irmãos
que empregavam seus dons para alimentar o seu próprio orgulho e satisfação. Eles faziam umas coisas na igreja, eles tomavam parte na igreja, mas buscando encher o seu coração de orgulho e a sua própria satisfação, como se quisesse dizer: olha que bom, que maravilha o que eu fiz, olha que coisa boa, eu sou muito bom nisso, eu sou melhor que isso. Mas além disso, o grupo estava dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil à igreja. O exercício desse dom estava produzindo inveja, orgulho espiritual, divisões partidárias. No capítulo 12, Paulo traz à lembrança dos coríntios o fato de que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu. Olha o que diz no verso 18 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. O que o Espírito Santo, meu querido, dá os dons. É Ele que dá os dons, distribuindo de acordo com a sua própria decisão. O dom que você tem, aquilo que você faz, foi dado por Deus, pelo próprio Espírito Santo. Olha o verso 11 do capítulo 12. Mas um só e o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Cada membro foi indicado uma posição dentro do corpo de Cristo, sendo cada membro importante para o funcionamento da Igreja de Jesus Cristo. Nenhum membro poderia ser desnecessário. Então, quando eu faço esta ou aquela determinada função na igreja, eu não sou menor ou maior do que aquelas pessoas que estão me ouvindo ou sendo agraciadas com o dom que Deus me deu. Nós temos na nossa igreja algumas mulheres, mas especialmente um grupo de mulheres que cozinha maravilhosamente bem. Uma suposição. Todos são servidos e agraciados com os talentos e dons que Deus deu a estas mulheres, que cozinham maravilhosamente bem. Então as nossas festas, os nossos momentos de comunhão são regados, graças ao dom de Deus, pelas delícias, pelos manjares que Deus permite que essas mulheres possam fazer. Essas mulheres, elas têm no corpo, ou seja, na igreja, o mesmo grau de importância do que aquele que está pregando lá na frente, porque através do dom que Deus deu a elas, elas fazem com que a igreja tenha comunhão no alimento e se deliciem. Assim passa por todas as áreas da igreja, por todas as funções da igreja. Quando eu tenho uma casa e abro as portas da minha casa para que ali se forme um grupo pequeno, e a partir daquele grupo pequeno as pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus, os meus vizinhos, as pessoas que eu gosto infinitamente, eu tenho que ter no meu coração que eu tenho a mesma importância dos membros da igreja que contribuem financeiramente mais ou menos, ou dos membros da igreja que tocam lá na igreja, cantam maravilhosamente bem. O que eu quero te dizer, meu querido, é que todos têm o mesmo grau de importância. Todos são importantes para o funcionamento, para o corpo. E todos têm que ter esta consciência, que nós devemos continuar a nossa missão aqui na igreja, a nossa função aqui na igreja, lembrando daquilo que Deus nos dá, que é o nosso dom. E com o nosso dom, nós estamos servindo uns aos outros, ou seja, cuidando uns aos outros. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro. Reconhecimento e aceitação da posição é função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo.
Olha a respeito desse assunto o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 4 ao verso 8. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio em que crestes. Se isso conforme o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De que modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então nós precisamos entender e compreender que mesmo em funções que os nossos dons nos permitem diferentes na igreja, nós temos a nossa importância, que nenhum é mais importante do que o outro. Mas existem exemplos negativos. Em Atos 6:1 vai dizer, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E em muitas igrejas da atualidade, ainda persiste o problema de cuidado desigual para com os membros das igrejas. Algumas pessoas cuidam de melhor de um grupo, outro melhor de outro grupo, e assim as pessoas vão se machucando e se ferindo dentro da igreja, trazendo problemas para dentro da igreja. Ora, meu querido, todos merecem um cuidado, e o cuidado igual, uns para com os outros. Aqui no texto que nós lemos é um exemplo negativo desse cuidado, porque se multiplicavam o número de discípulos que estavam envolvidos com o corpo de Cristo, estavam ali servindo na igreja. Mas alguns homens, os helenitas, um grupo de pessoas, eles começaram a ficar chateados contra os hebreus, porque na hora da distribuição diária, as porções estavam ficando menores ou até mesmo esquecidas. E aí eles começaram a murmurar. Para a nossa igreja, para a igreja de Jesus Cristo, isso é terrível. Cuidado deve ser dispensado de igual maneira para os membros da igreja. Tanto o cuidado espiritual, quanto o cuidado quanto as pessoas que passam por dificuldades, aqueles que estão mais fracos, eles devem e merecem ter o mesmo cuidado daqueles que estão mais fortes. Quase sempre, uma igreja terá certos membros que são humildes, meu querido, que não têm grandes talentos humanos. Esses muitas vezes são meramente tolerados nas igrejas, ao passo que outros membros, por serem bons, talvez professores, bons médicos, bons músicos, ou mesmo ricos e de muita influência na sociedade, são altamente honrados. A ele é dado a palavra para que eles possam ganhar destaque. A ele é dado os instrumentos para que eles possam ganhar destaque. Na verdade, todos devem ter as mesmas oportunidades de poder ser ajudados e cuidados uns com os outros, fazendo com que todos se sintam importantes. Outras distinções podem criar divisões entre jovens e velhos. Mas os jovens gostam desse tipo de canção e os velhos não gostam desse tipo de canção. Entre analfabetos e pessoas instruídas. Criam distinção entre brancos e negros. Para que tais situações existe o mandamento bíblico. Os membros cooperem com cuidado em favor uns dos outros. Uns dos outros. Mas existe aqui 5 verdades básicas acerca do comportamento humano. Primeiro, a arrogância e o orgulho. Não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles membros que tenham dons e ministérios mais visíveis e extraordinários. Alguns tocam melhor, ou alguns tocam e outros não.
Alguns cantam e outros não. Alguns cozinham e outros não. Mas não pode haver nenhum tipo de arrogância com aqueles que têm esses dons. E nós devemos tomar cuidado com as pessoas. Nós devemos cuidar do coração das pessoas. 1 Coríntios 12, verso 21, vai dizer: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Uma outra situação que você pode enfrentar é inveja ou ciúmes. Se por um lado você tem alguém que se sente melhor ou orgulhoso e até de uma certa arrogância, do outro lado nós temos as pessoas que têm inveja e muitas vezes ciúmes. Eu já tive em determinados locais em que o grupo de louvor não poderia apresentar separadamente uma música, ou seja, fazer algo diferente, porque dentro do próprio grupo existia inveja e ciúme. Então, para trabalhar isso, proibiram-se que as pessoas fizessem apresentações individuais ou louvores de maneira individual na igreja. E assim a igreja perdeu por causa da inveja e do ciúme. Não deve existir, meu querido, inveja ou ciúme da parte daqueles membros cujos dons e ministérios são mais comuns e menos aparentes. Não pode haver ciúme ou inveja, porque Deus deu mais um dom que talvez eu acho que eu que deveria ter aquele dom. Para com isso, meu querido. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria e não se orgulha. Nós não devemos ter inveja ou ciúme das pessoas. 3. Um dom e ministério. Todo membro, reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja, deve exercê-la de maneira diligente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. Olha o que está escrito nos versos 7 e verso 8 do texto que nós lemos inicialmente. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, força-o com dedicação, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Está dizendo aqui que se você recebeu um dom, ou faz parte de um ministério, ou mesmo um ministério mais elaborado, mais visto na igreja, está dizendo aqui, meu querido, que você deve fazer com o máximo de esmero e cuidado. O que está dizendo aqui é que você deve fazer muito bem feito, porque você está fazendo para Deus. Para Deus, porque Deus está na direção de tudo. Sofrimento e interesse, meu querido, em Romanos 12, verso 15, vai dizer: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Se algum membro sofrer de alguma maneira, física, espiritual, emocional ou mesmo financeiramente, os outros membros devem interessar-se pelo seu caso, mas interessar de modo ativo, de ir lá e ajudar naquilo que for possível. Deve se compadecer da situação, afinal fazem parte do mesmo corpo. Devem ajudar a passar por aquele momento difícil. Isso também significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo do irmão que está temporariamente inapto para contribuir plenamente com a vida e com o corpo da igreja, que é Cristo Jesus. Nós precisamos nos interessar pelas pessoas. Nós precisamos exercer os dons e ministérios que Deus tem colocado no nosso coração, de forma que façamos o melhor com os dons e ministérios que Deus tem colocado na nossa vida. Nós precisamos não ter inveja das pessoas que têm dons e ministérios diferentes uns dos outros. Nós precisamos
não agir com arrogância e com orgulho diante do ministério que é nos colocado. E nós precisamos da alegria com os outros. Olha que bom, que satisfação é essa caminhada junto. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se um dos membros for outorgada alguma honra especial, todos os demais devem se alegrar com ele, pelo motivo que todos pertencem ao mesmo corpo, e uns aos outros, o que significa que aquela honra é uma honra de todos, de todos. Quando alguém conseguiu atingir o seu objetivo, nós devemos nos alegrar, uns com os outros. Para nós concluirmos esta breve palavra desta manhã de domingo, quando todos na igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do corpo, meu querido, ela é preservada e reconhecida. Assim, o corpo aumenta. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo pode reconhecer os evangélicos como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Bom, te convido para que nós possamos juntos agora orarmos ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. Que cuidemos uns dos outros. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos membros desse corpo, do corpo de Cristo Jesus, fazendo parte efetivamente de cada um dos ministérios, fazendo parte efetivamente daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Até à noite, às 19h30.